Aqui a gente tem alguns equipamentos sobre a mesa, nós vamos ir falando sobre eles de maneira prática, de maneira direta também, falando alguns pontos, alguns conceitos sobre funcionamento, sobre instalação, sobre boas práticas. Então a gente começa com o mais simples de todos eles, que é o pressostato. Esse pressostato que está aqui na minha mão é o pressostato modelo KP da Danfoss. Na verdade, esse aqui é um KPI. Então, primeiro, qual que é a diferença? O pressostato KP é para uso em gases e o pressostato KPI é para uso em líquidos. Então, se você vai, por exemplo, fazer o controle on-off de uma bomba, esse pressostato, inclusive, é muito utilizado em sistemas de hidrante. Então, o KPI 35, você tem um para a bomba principal, outro para a bomba jockey. Eles vão fazer o acionamento dessas bombas de acordo com a queda ou com a elevação da pressão da linha, naquele momento, da pressão ali do skid. Então eles vão estar fazendo a leitura e ligando ou desligando a bomba de acordo com a necessidade de pressurização naquele momento ou com a necessidade de não pressurização também, no caso do desligamento. O pressostato, ele tem duas escalas, a escala range e a escala diferencial. No range você seta a pressão e no diferencial você seta o diferencial com que aquele pressostato vai trabalhar na faixa de ligar e desligar, ou seja, de mandar um sinal para ligar a bomba, um sinal positivo, ou um sinal para desligar, cortando aquele sinal, como se fosse um interruptor, por exemplo. Eu já falei nesse treinamento também, os pressostatos são conhecidos como pressure switch, ou seja, interruptor de pressão. Então, por exemplo, você vai ajustar na pressão 4 bar e no diferencial 1. Dessa forma, ele trabalhará entre 4 e 5 ou entre 3 e 4, dependendo do modelo do pressostato. Então pode ser tanto ascendente quanto superior. Então, dessa forma, o pressostato KPI ele é ajustado muito facilmente, as duas escalas, os dois ranges, através desses dois parafusos. Na parte superior dele, você vai fazer o aperto e soltar esses parafusos de acordo com a pressão que você quer setar aqui no visor do pressostato. Isso, como regra geral, serve para qualquer pressostato, qualquer fabricante, qualquer modelo. Nós trazemos os modelos da Danfoss para exemplificar, porque nós somos distribuidores exclusivos, mas você pode abrir esse pensamento para qualquer outra marca de pressostatos. Então, esse pressostato que eu falei é o pressostato KP. É um pressostato de entrada, é um pressostato mais simples, mas que cumpre muito bem a sua função. Então você pode utilizar ele tanto para líquidos quanto para gases, para fazer controle de skids de bomba, como eu falei, controle de rede, de pressurização de rede. Você pode também fazer o controle de equipamentos, então pequenas caldeiras utilizam esse pressostato, até caldeiras maiores também. Normalmente o pressostato para caldeira mais indicado é o RT, mas com o tubo sifão na entrada, aquele que nós falamos no módulo de aulas práticas de vapor, você pode estar utilizando um pressostato KP, por exemplo. Inclusive, nós vendemos para diversos OEMs, fabricantes de caldeiras, o pressostato KP para essa instalação. Alguns outros utilizam o pressostato RT, que é o pressostato que a gente vai falar agora. Esse aqui é o pressostato RT. O seu diferencial ele varia de acordo com o ajuste de pressão, então você vai ajustar apenas a pressão dele, tem um manípulo na parte inferior interna desse pressostato e fazendo esse ajuste você tem uma tabela de diferenciais e essa tabela vai poder mostrar para você, ela está no manual junto com o pressostato e ela vai mostrar de maneira visual qual que é a pressão do diferencial que vai estar setada de acordo com a pressão que você setar na faixa de pressão de atuação do pressostato. O pressostato RT ele é mais usado para aplicações em equipamentos. Então, por exemplo, caldeiras, como eu falei, lavadoras, grandes equipamentos utilizam pressostatos mais robustos, como é o caso do RT. Ele tem grande confiabilidade, o tempo de resposta também é muito rápido. Então, em grandes equipamentos você precisa dessas variáveis e em um controle on-off ele faz muito bem o seu papel. Vão ter outros tipos de pressostatos também. Esse modelo aqui de RT é um vacuostato, então ele é utilizado aí para controle de autoclaves, por exemplo, e de outros tipos de equipamentos que trabalham com vácuos, equipamento de grande porte, é o RT 121. Além desses, nós temos alguns outros modelos. Por exemplo, para aplicações petroquímicas, navais, aplicações que exigem um alto grau de proteção, existem pressostatos do tipo KPS.
ele já vem com diversas aprovações e além disso ele é todo metálico, tem uma proteção diferenciada, um IP, ou seja, uma classe de proteção completamente diferenciada, justamente para aplicações em navio, aplicações embarcadas. Ele pode também ser utilizado em processos, então se você tem uma área com muita umidade, uma área que é ruim, com alta temperatura, muita umidade, muito pó, enfim, e você tem problemas recorrentes com os seus equipamentos, você pode estar utilizando esse tipo de pressostato que ele naturalmente vai ter uma maior resistência mecânica em relação ao meio, uma resistência em relação ao processo e também ao meio. Então ele vai te atender muito bem. Pressostatos para óleo, para blocos de óleo, blocos hidráulicos, então o modelo MBC, ele já vem com a conexão específica para ser acoplado aí nos blocos hidráulicos e fazer o comando dos sistemas hidráulicos. Então você pode ver que aqui nós temos pressostatos para água, para gases, para vapor, para meios mais agressivos, digamos. Então os pressostatos eles variam ao infinito. Essa aplicação de liga e desliga através da pressão, ela pode ser encontrada em diversos locais, diversas aplicações, segundo as aplicações industriais. E você pode utilizar esse comando para fazer essa função de maneira muito fácil, ligando ele diretamente até com uma válvula solenoide, por exemplo, ou o motor de uma bomba, de um compressor, enfim, da maneira como o processo necessitar.